E aí, alunos? Aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do terceiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive. Lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição várias playlists onde você encontra separadinho vários materiais que podem ser úteis, da Aprender Sempre, a AP, Caderno do Aluno, que podem te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os novos conteúdos que estão sempre saindo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então e bora lá! Aula 5. O cotidiano na poesia. Faça a leitura de fragmentos dos poemas a seguir. Texto 1. Difícil ser funcionário. João Cabral de Melo Neto. Difícil ser funcionário nesta segunda-feira. Eu te telefono, Carlos, pedindo conselho. Não é lá fora o dia que me deixa assim, cinemas, avenidas e outros não fazeres. É a dor das coisas, o luto desta mesa, é o regimento proibindo assovios, versos, flores. Texto 2. A flor e a náusea, Carlos Drummond de Andrade. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. 2. Quais são as semelhanças e as diferenças percebidas entre os dois trechos dos poemas? Bom, nesses dois poemas a gente tem um Eulírico que está aí meio desanimado, né? Meio para baixo, meio sem esperança. E a gente tem também os dois poemas retratando a rotina, falando, abordando a rotina de alguma maneira, né? Mas ele retrata essa rotina, ele aborda essa rotina de uma maneira negativa. 3. O que parece motivar o sentimento melancólico refletido nos poemas? Explique. Bom, o sentimento aí deles de melancolia, né, o fato de que eles estão aí meio para baixo nos poemas, é que eles de certa forma meio que se sentem presos aí à rotina, ao trabalho, meio que assim não bem adaptados à rotina do trabalho e ao ambiente do escritório. Então assim, tudo isso é retratado, toda essa questão da rotina, do ambiente do escritório e tudo mais, aí é retratado como uma rotina, um ambiente que acabam podando a liberdade e uma série de vivências aí das pessoas, né? Então, o que motiva esse sentimento de melancólico nos dois poemas é isso. 4. Os dois poemas foram escritos na época seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial. De que forma esse contexto histórico está representado nos poemas? Bom, depois aí da Segunda Guerra Mundial, as pessoas tiveram um sentimento geral aí, né, de dor, de descrença, de desânimo, né, com o ser humano de uma maneira geral. E, de certa forma, a gente percebe, né, essa melancolia, essa descrença, esse desânimo nos dois poemas. Aula 6. A cidade na literatura. 1. Leia um trecho da notícia a seguir. Lima Barreto. Literatura que se confunde com vida pessoal denuncia racismo. Historiadora e antropóloga Lilia Schwartz mostra como a escrita de si de Lima Barreto denunciou perseguições racistas e o fim de uma utopia de inclusão que não se concretizou no fim da escravidão. Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, hoje um clássico da literatura brasileira, nasceu no dia 13 de maio de 1881 e tomou a data como predestinação em sua visto toda sua obra representar uma forma de revisão crítica do período em que existiam escravizados no Brasil e do contexto do pós-emancipação. Em artigo na revista Estudos Avançados, a professora da USP, Lilia Moritz Schwartz, analisa como, em boa parte da criação literária de Lima Barreto, vida e obra se confundem. O escritor ficcionaliza sua própria vida, gerando a escrita de si. Prova disso é que 3 de seus personagens prediletos, Gonzaga de Sá, Isaías Caminha e Vicente Mascarenhas, são funcionários públicos, como o escritor, sofrendo com o racismo, o preconceito e a discriminação social que os negros e negras vivenciaram nesse período do
pós-emancipação. Para a pesquisadora, Lima Barreto foi uma voz aguda e muitas vezes solitária no Brasil da Primeira República, que o distinguia dos demais literatos de época, contra o racismo vigente no Brasil, os estrangeirismos e a realidade da pobreza que migrava da capital para as periferias do Rio de Janeiro. O escritor também jamais negou que fazia literatura de si, chegando mesmo a confundir-se com sua história pessoal, com uma certa história do Brasil que prometeu inclusão, mas entregou muita exclusão social. Na verdade, seus fantasmas são seus próprios personagens e sua obra de ficção acabava ganhando realidade nele mesmo. O Diário do Hospício, livro escrito quando internado no Manicômio Nacional, é tanto relato de sua realidade quanto peça de ficção. Loucura e racismo dialogam nessa e em outras obras. Esses riscos não se restringem apenas ao seu desaparecimento. Por serem línguas ágrafas, ou seja, de tradição apenas oral e não escrita, quando essas línguas morrem, também se vai toda uma tradição histórica secular contada oralmente, de geração a geração, de clã para clã. Estima-se que, antes da chegada dos portugueses no Brasil, havia entre 600 e 1.000 línguas sendo faladas pelos nativos indígenas. Hoje, existem um total de 154 línguas indígenas faladas no Brasil. O livro Línguas Indígenas, Tradição, Universais e Diversidade, de Luciana Storto, professora do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, traz um apanhado dessas línguas, bem como o aprofundamento linguístico das principais famílias identificadas e agrupadas. O livro tem duas premissas imediatas: informar os resultados de pesquisas recentes sobre línguas brasileiras ao leitor leigo, chamando sua atenção, e estimular o surgimento de novos estudiosos e ativistas das línguas indígenas. 2. Leia um fragmento do conto Milagre do Natal, de Lima Barreto. O bairro do Andaraí é muito triste e muito úmido. As montanhas que enfeitam a nossa cidade aí tomam maior altura e ainda conservam a densa vegetação que as devia adornar com mais força em tempos idos. O tom plúmbeo das árvores como que enegrece o horizonte e torna triste o arrabalde. Nas vertentes dessas mesmas montanhas, quando dão para o mar, este quebra a monotonia do quadro e o sol se espadana mais livremente, obtendo as coisas humanas, minúsculas e mesquinhas, uma garridice e uma alegria que não estão nelas, mas que se percebem nelas. As tacanhas casas de Botafogo se nos afigura assim, as bombásticas vilas de Copacabana também. Mas, no Andaraí, tudo fica esmagado pela alta montanha e sua sombria vegetação. Era numa rua desse bairro que morava Feliciano Campassolo Nunes, chefe de seção do Tesouro Nacional, ou antes e melhor, subdiretor. A casa era própria e tinha na cimalha deste dístico pretensioso Vila Sebastiana. O gosto da fachada, as proporções da casa não precisam ser descritas. Todos conhecem um e as outras. Na frente havia um jardinzinho que se estendia para a esquerda, 80 centímetros a 1 metro, além da fachada. Era o vão que correspondia à varanda lateral, quase a correr todo o prédio. Campossolo era um homem grave, ventrudo, calvo, de mãos popudas e dedos curtos. Não largava a pasta de marroquim em que trazia para casa os papéis da repartição com o fito de não dê-los, e também o guarda-chuva de castão de ouro e forro de seda. Pesado e de pernas curtas, era com grande dificuldade que ele vencia os 2 degraus dos Minas Gerais da Light, atrapalhado com semelhantes cangalhas, a pasta e o guarda-chuva de ouro. Usava chapéu de coco e cavanhaque. Morava ali com uma mulher mais, a filha solteira e única, a Mariazinha. 3. Como é descrito o bairro em que o conto se ambienta? Bom, o ambiente descrito é o do bairro do Andaraí, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, e ele é descrito como muito triste e muito úmido, e era também um lugar em que todo mundo ali se conhecia. 4. Levando em consideração as informações sobre Lima Barreto que você leu na notícia, explique de que forma o conto faz uma crítica à urbanização na cidade do Rio de Janeiro. Bom, o conto faz uma crítica à urbanização no Rio de Janeiro, no ponto em que ele faz comparações aí entre o bairro do Andaraí, que é um bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, um bairro mais pobre,
com outras localizações do Rio de Janeiro, ali outros bairros que são mais ricos, né? Então percebam, por exemplo, esse trecho. As tacanhas casas de Botafogo se nos afigura assim, as bombásticas vilas de Copacabana também. Mas no Andaraí, tudo fica esmagado pela alta montanha e sua sombria vegetação. Então perceba, olha como ele fala de Copacabana, né? Bombásticas, né? E depois, comparado com o Andaraí, não, já no Andaraí tudo está esmagado pela montanha, pela sombria vegetação. Ele fala também que o bairro do Andaraí é muito triste, muito úmido. A gente percebe que tem esse contraste entre bairro mais pobre e bairro mais rico, né? E ele quer justamente mostrar aí a questão da desigualdade social e aí fazer uma crítica a essa urbanização em que a gente percebe essa desigualdade social ali quando a gente compara, né, bairros ricos e bairros pobres. Aula 7. A escola na literatura. 1. Leia um trecho do conto a seguir, escrito por Machado de Assis. Conto de escola. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa, a ver onde iria brincar amanhã. De repente, disse comigo que o melhor era a escola, e guiei para a escola. Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados da escola, mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo, mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino, tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo caso ingênua. Naquele dia foi a mesma coisa. Tão depressa acabei, como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe 5 ou 6 atitudes diferentes, das quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era, mas, instintivamente, dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando, não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Na verdade, o mestre fitava-nos. O pior que ele podia ter para nós era a palmatória, e essa lá estava, pendurada do portal da janela, à direita, com os seus 5 olhos do diabo. Era só levantar a mão, dependurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca. 2. Como era a escola descrita no conto? Bom, ele fala que a escola era na Rua da Costa e era um sobradinho de grade de pau. Essa é a descrição da escola. 3. Que tipo de estudante era o narrador? Bom, aqui a gente tem uma descrição do tipo de estudante que era o narrador, mas percebam que essa descrição ela é dada pelo próprio estudante. Então é ele falando de si próprio, como ele era como estudante. Né? Então é uma visão que ele tinha de si próprio, não é outra pessoa falando como ele era como estudante, nem o professor falando, é ele próprio falando. Né? Então a gente está vendo aí tudo sobre o olhar dele. Né? Ele fala que ele era um dos mais adiantados da escola, mas ele também, ao mesmo tempo, fala, né, que ele não era assim dos mais inteligentes, né, e que ele geralmente acabava a lição antes dos outros, mas ele ficava ali recortando narizes, tal, no papel, né, se entretendo com esse tipo de coisa. Basicamente é isso que ele fala sobre si próprio. 4. Em que época o conto se passa? Aqui no comecinho do conto a gente viu o narrador falando que o ano era de 1840, então essa é a época. 5. O que havia de semelhante e de diferente com a escola de hoje? Bom, de semelhante a gente vê aí, por exemplo, o próprio ensinamento das lições, né? Então ele estava ali em período de alfabetização, tal, de aprender a escrita. Isso aí vai ter sempre na escola. Agora é diferente, a gente vê que tinha a palmatória. Né? A palmatória era um instrumento que os professores usavam para castigar os alunos, para punir fisicamente mesmo. Isso era comum há um certo tempo, né? E hoje já não existe mais. Então isso é uma diferença aí entre a escola daquela época e a escola de hoje. Aula 8. Arte modernista. 1. Em grupo, vocês farão uma pesquisa sobre um artista plástico que fez parte do movimento modernista no Brasil. Para realizar a pesquisa, siga o roteiro a seguir.
Você poderá utilizar os materiais de consulta disponíveis na escola, enciclopédia digital, livros didáticos, livros de arte ou sites de busca na internet. Veja seguir alguns nomes de artistas importantes para o movimento. Então, ele dá aí como sugestão, né, artistas plásticos. A Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, de Cavalcante, Cândido Portinari ou Victor Brecheret. E aí vocês têm aqui uma fichinha para preencher com a pesquisa sobre o artista. A proposta do material é que vocês façam a pesquisa, mas ao invés de copiar no caderno o texto da pesquisa, vocês vão utilizar a pesquisa que vocês fizeram e vão responder essa tabela, tá? Então não precisa copiar o texto da pesquisa no caderno. É só fazer a pesquisa, procurar estas informações aqui que estão na pergunta nas pesquisas e aí responder aqui. Então, por exemplo, na questão 1, qual era a principal técnica de trabalho do artista? Então, vocês vão, primeira coisa, escolher um daqueles artistas que ele sugeriu, né, o que vocês preferirem, vão pesquisar sobre ele aí no Google e aí vocês vão responder essas perguntas. Principal técnica de trabalho, principais temas abordados em suas obras, personagens que costumam aparecer em suas obras, cenários das obras, sentimentos retratados nas obras. Então, assim, quando vocês pesquisarem, possivelmente os resultados que vocês vão encontrar já vão estar respondendo algumas dessas perguntas. Mas, caso não respondam, vocês podem direcionar a busca. Então, por exemplo, se vocês fizerem a pesquisa sobre, vamos supor, a Tarsila do Amaral, e aparecer no resultado que vocês encontraram a técnica de trabalho, os principais temas, mas não aparecer os personagens, vocês podem fazer uma segunda busca digitando Tarsila do Amaral, personagens das obras, ou então personagens das obras de Tarsila do Amaral. E aí essa segunda busca já vai ser mais direcionada para que vocês consigam encontrar aí um resultado que responda essa pergunta em específico, tá? Então, se vocês não encontrarem na primeira pesquisa, né, esses resultados aqui, essas informações vocês podem fazer, né, novas pesquisas assim mais específicas usando assim o que está aqui nessas questões como palavra-chave. 2. Aqui na questão 2, ele sugere que você, né, junto com o seu grupo, ele sugere que essa pesquisa seja feita em grupo, mas aí depende da orientação do professor de vocês. Enfim, na 2 ele sugere que vocês apresentem aos colegas o que vocês pesquisaram. Como a gente está em um período de aulas online, então aí vocês têm que conversar com o professor de vocês, né, para saber como que ele vai sugerir que vocês façam essa questão 2, né, se ele vai fazer uma adaptação aí ou não. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!